A paz do nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um momento da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo, assim como tem também falado comigo. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a sua ocupação? Onde estão os trabalhadores da seara? No livro de Lucas 10, versículo do 1 ao 3, assim está escrito. Convido os irmãos a pegar a sua Bíblia e acompanhar, porque devemos sim ser como crentes bereias em seguir, conforme está escrito a palavra. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. São poucos os ceifeiros, irmãos. Há falta, a carência de ceifeiros. E a maioria tem desprezado o seu chamado. Até Moisés e Jeremias, eles quiseram argumentar com Deus para não fazer a sua vontade, pela sua incapacidade. Então Deus ali mostrou e disse que não era pela capacidade deles, mas que eles deveriam ir, porque Deus agiria com poder e maravilhas. E eles creram. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Nós sabemos disso, porque assim o Senhor deixou escrito. Aleluia. O Senhor Jesus nos alerta que grande é a seara. Glória a Deus. A seara, amados, são as vidas que precisam ser evangelizadas, almas perdidas e desviadas. Essas almas, elas precisam ser alcançadas. Elas não estão dentro de 4 paredes. Elas não estão dentro das instituições religiosas. Mas são poucos os que estão fazendo esse trabalho. O Senhor Jesus, Ele já nos escolheu e nos designou para darmos frutos. A ordem do Senhor é ide. Ela já foi dada. O ceifeiro tem que estar no campo. Hoje muitos estão esperando a ordem do pastor. Vai pedir permissão para fazer uma ordenança que Deus já determinou desde o começo. Precisamos alinhar a vontade de Deus, não a vontade de homens. E isso não é fazer a ceifa, quando nós fazemos a vontade dos homens. Não podemos ficar dentro das igrejas formando só prosélitos. Prosélitos, amados, era uma pessoa convertida ao judaísmo, que adotava suas doutrinas e crenças ensinadas pelos judeus e de forma errada. Não podemos ficar aprendendo doutrinas e ensinamentos de homens para não ficarmos iguais a esses prosélitos de homens. Devemos ser discípulos de Jesus. No livro de Mateus 23:15, assim está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Aleluia! O Senhor Jesus não parava. Ele tinha uma sede e fome de fazer a vontade do Pai.
Ele estava em todo lugar ceifando. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele via as multidões de perto e ele teve grande compaixão. Aleluia. Muitas ovelhas andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O Senhor Jesus estava no meio do povo, porque ele se compadecia desse povo, se compadecia das almas. O Senhor Jesus, sendo mestre, ele trabalhava como servo. E precisamos descer dos púlpitos, irmãos, e se compadecer dessas almas. Ovelhas sem pastor, mas ovelhas que são do Senhor Jesus. Temos que estar no campo, no meio da seara. Se cada igreja, templo, colocasse 2 dos seus trabalhadores para fazer a obra no campo, meu Deus, no meio do povo, nas ruas, iria ter região que iriam se trombar pelo grande número de ceifeiros que teríamos. Mas é resumido, as igrejas não estão trabalhando nessa linha de pensamento que é de Cristo. A igreja precisa manter trabalhadores no campo. Mas nós iremos também ao campo? Estamos indo ao campo? É muito raro ver um trabalhador ceifando. Precisamos estar também nas ruas, visitando os lares, praças, onde Deus te conduzir, te der a oportunidade. Use dessa oportunidade. Pode não ser dada outra oportunidade como essa. Pode ser a última oportunidade de alguém. Onde estão os trabalhadores dessas grandes instituições? Parece que evangelizar pessoalmente está fora de moda. E quando enviam, tem que fazer a propaganda da igreja. Os grandes servos de Deus sempre estiveram em campo, no meio do povo. Moisés esteve no meio do povo. Samuel esteve no meio do povo. Elias esteve no meio do povo. Davi esteve no meio do povo. Isaías, Jeremias, os apóstolos de Jesus, esteve no meio do povo. Todos tinham seus cargos, reis, profetas, apóstolos, mas estavam junto à multidão, falavam em nome de Deus. Não podemos querer ficar sentados na cadeira de Moisés, almejando um cargo excelente dentro das instituições religiosas, ficar atrás de um púlpito para ser visto pelos homens. Não precisamos ser reconhecidos pelos homens e nem buscar destaque no meio deles, mas temos que ter a humildade de Jesus. Temos que aprender, irmãos, a lavar os pés um dos outros, ter cheiro de ovelha. Precisamos estar prontos a sair para os campos em qualquer tempo, em tempo, fora de tempo. Não podemos desobedecer ao que já nos foi ordenado. Não existe desculpa para não estarmos nessa seara, fazendo essa ceifa. As almas que precisam ser alcançadas, que não estão na igreja, precisamos estar com elas. Não podemos nos moldar a esse padrão de instituição religiosa, mas temos que nos moldar em Jesus.
Precisamos permanecer no modelo original, que é permanecer na doutrina dos apóstolos, que é o original de Jesus. Os principais das sinagogas, irmãos, queriam que Pedro parasse de ensinar. E o povo a respeitar Jesus, a seguir Jesus. Mas Pedro disse antes obedecer a Deus do que a homens, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 28 e 29. Precisamos obedecer a Deus. Não podemos ficar no padrão dos homens, nem em nossa vontade buscando áreas de conforto. O corpo de Cristo tem que estar unido. Não pode ser separado por placa. A igreja não é de homens, mas do Senhor Jesus. Este padrão, a minha igreja, vou montar a minha igreja e querer ter domínio do que não é seu, mas de Jesus. O modelo panelinha, sabe? Meu Deus, os apóstolos, irmãos, percorriam todas as igrejas e elas tinham as mesmas doutrinas. Um só evangelho, um só Espírito, um só Deus. Quando se pensa em igreja, se pensa em prédios, se pensa em louvor, se pensa em grandes púlpitos. E aí vem a desculpa. Precisamos dar o melhor para Deus. Deus quer que busquemos as almas perdidas. Não são as apresentações nesses lugares, não. Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus deu seu único filho para salvar os homens. O sacrifício que podemos fazer, irmãos, para Deus é reconciliar o homem a Ele, ceifar do mundo para ser colhido pelo reino de Deus. Nosso sacrifício, pregar o reino de Deus, para que os homens sejam salvos. Precisamos sair desse modelo deformado de homens que introduziram o modismo de rituais e celebrações. Precisamos ser verdadeiros João Batista, preparar o caminho. Seja como esse verdadeiro servo de Deus, um ceifeiro hábil, pronto para toda a obra. Glória a Deus. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Atos 3, 6, 9. Essa unção já nos foi dada, irmãos. Um vaso purificado vai ser usado por Deus. Esse é o convite do Senhor, para que você se prontifique, para que você esteja se colocando na posição, à disposição de Deus, de fazer essa obra. Em nome do Senhor Jesus. Já não tem mais razão de viver essas coisas de religiosidade, de sistema, sabe? A gente precisa sair disso. A gente precisa fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ganhar almas para o reino de Deus. Não ficar sentado num banco, obedecendo ordem de homens. Precisamos estar no campo, indo ao encontro das almas que sofrem, necessitadas, desanimadas. Que Deus te abençoe, abrindo teu coração para ouvir essa palavra e que você se coloque realmente na posição como um verdadeiro ceifeiro, um discípulo de Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado todas as vezes que você abrir a sua boca, em nome de Jesus. Amém.